O que vem à sua mente quando você vê um limão, algo azedo? Caipirinha, chá, limonada, tempero. Era uma vez um homem que vivia na beira de uma estrada vendendo cachorro-quente. Ele não tinha rádio, ele não via TV, também não lia jornal. Ele apenas se preocupava em produzir e vender os seus cachorros-quentes. Ele prezava muito pela qualidade do pão, da salsicha e, claro, do atendimento ao seu cliente. E ele, como ninguém, divulgava o seu negócio. Colocou cartazes à beira da estrada e oferecia em voz alta o seu produto. Quando alguém passava na frente da sua barraca, ele gritava: "Olha o cachorro-quente especial!" O negócio, como não podia ser diferente, estava prosperando. Clientes fiéis sempre voltavam e, quando voltavam, traziam novos clientes para a sua barraca de cachorro-quente. Até que um dia ele construiu uma grande loja. E, tendo condições, o seu filho já crescido, ele pagou uma faculdade para o seu filho. Aí o seu filho formado voltou para casa e disse para o seu pai: "Pai, você não ouve rádio? Pai, você não lê jornal? Pai, você não vê as notícias na TV? A situação do país é crítica, pai. O país vai quebrar." Aí, depois de ouvir isso, aquele homem pensou: meu filho estudou fora? Meu filho lê jornais? Meu filho ouve o rádio? Meu filho, ele vê as notícias na TV? Meu filho deve estar com a razão. E daí, com medo, a fim de economizar e muito preocupado com essa tal crise que viria sobre o país, ele procurou um fornecedor mais barato para o seu pão. Ele não cuidou mais tanto da qualidade das salsichas e, sabe, para economizar também, ele não manteve atualizados os cartazes pela estrada, e assim a propaganda já não surtia tanto efeito. Abatido pela crise, ou pela notícia de crise, ele já não oferecia mais o seu produto em voz alta. Ele parou de fazer a sua propaganda. Aí as vendas, em consequência de tudo isso, começaram a despencar, e o negócio passou de algo de muito sucesso para algo à beira do fracasso. O pai, muito triste, chegou para o filho e disse: "Filho, você de fato estava certo. Estamos no pior momento de todos os tempos." Um negócio próspero que faliu por uma palavra que gerou crise interna. Ou seja, as decisões, elas passaram a ser outras. Por quê? Porque uma notícia de crise gerou a verdadeira crise, a crise que é algo interno. É fácil se abater pelas notícias de crise. Supostas notícias de crise levam muitas pessoas a não irem em busca da realização dos seus sonhos. A palavra crise, ela chegou à língua portuguesa ou ao português no século XVIII, a princípio no vocabulário da medicina, para designar um momento de evolução de uma doença, ou seja, é um estágio da doença em que ou o paciente morre ou ele de fato fica curado. É dali que surgiu a palavra crise. No século XIX, a palavra crise, ela passou a ter um amplo emprego no vocabulário da economia. O termo chinês Weiji, esse termo Weiji é crise, e ele é formado por dois ideogramas: a junção do negativo, que é Wei, que é perigo, e também do positivo, Ji, oportunidade. Então, crise, conforme o vocabulário chinês, é algo que traz perigo, mas também traz uma grande oportunidade. O termo alemão da palavra crise descreve o medo de estar do lado errado de um portão que logo vai se fechar. Isso é a palavra crise lá na língua alemã. Dessa forma, querido amigo, querida amiga, todos nós vivemos crises diárias. Afinal, em cada momento nós precisamos decidir. Em cada momento nós precisamos fazer uma escolha. E geralmente essas decisões e essas escolhas, elas envolvem algo muito problemático. Envolvem uma problemática. Nós vivemos dias de episódios desgastantes, complicados, situações de tensão, disputa, conflito, e em meio a estas tensões que envolvem as decisões diárias, nós vivenciamos as crises.
crises que acontecem por causa das nossas decisões. Jesus disse: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. E é por essa razão que Provérbios diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A física quântica já constatou que os nossos pensamentos, eles podem influenciar aquilo que nós nos tornamos, ou em quem nós queremos nos tornar. Tiago, então, nos dá um conselho: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará. Por quê? Porque é generoso e dá com bondade a todos. Só há crise por causa das decisões diárias, e que essas decisões diárias, elas sejam a partir daquilo com que nós alimentamos a nossa mente. Suplique por sabedoria, entregue a Deus todos os seus problemas, entregue a Deus todos os seus planos. Abençoado dia sem crise. Deus te abençoe. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.